Saudações internet. Nesse vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma apresentação, uma espécie de versão expandida de uma palestra que eu ando dando nas escolas, e ela trata basicamente sobre o Brasil, as estruturas do Brasil e as suas conjunturas, né? As estruturas são uma espécie de esqueleto mais arraigado do nosso país, de mudança muito mais complicada, uma mudança que vai levar mais tempo e que ela está há mais tempo influenciando no nosso país, esse tipo de estrutura, de esqueleto, né? E as conjunturas são dados que estão acontecendo agora, né? Na nossa experiência contemporânea aqui. Então são os dados do desemprego, tal. Eu vou falar sobre isso. E também falar um pouquinho sobre as universidades e as profissões para vocês. Porque a ideia aqui é dividir a apresentação em 3 partes. Então primeiro eu vou mostrar como que o Brasil está. Depois eu vou falar sobre as universidades, o que faz cada uma, cada tipo, e por fim falar sobre as profissões. Por quê? Se eu não falar primeiro como o Brasil está, talvez as pessoas não vão saber, ou é melhor que elas saibam agora, qual é o país que elas vão encontrar o ano que vem, quando elas forem enfrentar o mercado de trabalho, se ainda não ingressaram nele. Então essa ideia dessas palestras são para alunos do 3º colegial, ou mesmo do 2º colegial, essa garotada, essa galera que está entrando agora no mercado de trabalho, tá bom? Então, primeiramente, ali é uma foto da Torre do Relógio da Universidade de São Paulo. Meu nome é Felipe Leonardo Ferreira. No instante em que eu gravo esse vídeo, eu sou mestrando, né, no Museu de Arqueologia e Etnologia. E eu fiz boa parte do meu mestrado com a bolsa da CAPES, na Universidade de São Paulo. E essa é a minha orientadora, é a professora doutora Elaine Farias Veloso Hirata. Eu já falo um pouquinho do que é a minha dissertação de mestrado. Então, primeiro, eu preciso falar para vocês do ponto de vista social. É um termo que eu chamo, mas é um termo também que existe na sociologia. Se vocês forem tratar na história, também vocês vão encontrar artigos falando sobre isso. Eu vou definir aqui de uma forma mais geral, mais ampla, mas o ponto de vista social que eu estou trazendo aqui para vocês é recuperar aquela ideia de que todo mundo fala a partir de um patamar, de uma classe social, com interesses bem demarcados. Ninguém está falando de modo neutro, tá bom? Ninguém está falando de modo puro. Todo mundo está falando com algum tipo de interesse. Se esse interesse é bom, é justo, é injusto, qual é o tipo desse interesse? Aí é uma outra história, mas todo mundo fala a partir de um interesse. E como é que eu começo a perceber que interesse é esse? Se essa pessoa está falando através de porta-voz de uma ideologia, inclusiva ou exclusiva. Algumas coisas dá para a gente fazer e o trabalho do historiador me ensinou. Então, primeiro, eu tenho que saber a história dessa pessoa. Me ajuda. Porque daí eu vou saber qual que foi o meio social no qual ela cresceu e no qual ela fez a sua história. Então, eu vou ter uma ideia de qual que é o ponto de vista que ela vai ter, que ela pode ter. Ela pode mudar? Lógico que pode. Mas ali já me dá alguns indícios. As oportunidades que ela teve, os discursos que ela tem. Então, tudo isso, o país que ela vive, o momento histórico que esse país que ela vive está vivendo, o mundo, né? Como que ele está nesse momento, tudo isso é o exercício do historiador, tá? Quase ninguém vai entregar o ponto de vista social para vocês, eles vão sempre tentar trazer a mensagem, vocês vão ver isso em várias palestras, em vários tipos de comício é mais comum, mas vocês vão ver as pessoas falando como se fossem entes neutros, espíritos etéreos, trazendo a verdade, os arautos consagrados da palavra, né? Então, eu vou trazer aqui o meu ponto de vista social, para vocês saberem de que ponto de vista eu estou falando, de qual é a minha camada social, de onde eu vim. Eu não acredito em meritocracia, tá? Eu sei, isso deve causar atritos nos ouvidos da maioria da sociedade que gosta dessa ideia, mas a meritocracia, stricto sensu, como essa ideia que está mais no senso comum, ela traz a ideia de que você pode vencer sozinho se você se esforçar. Isso é mentira. Isso é mentira e não sou eu que estou dizendo, é a experiência prática, é o empirismo. Você vai observar isso na realidade. Se você pode se esforçar o quanto você quiser, se você quiser acordar 4 horas da manhã, você pode fazer seus exercícios, correr em volta do seu quarteirão, fazer flexões, estudar o dia inteiro. Você não vai vencer sozinho. E isso é um pouco lógico. E vamos lá tirar esse véu de ilusão que pode estar na frente da mente de algum de vocês. Sozinho você não vence. Porque mesmo você fazendo tudo isso que eu falei, se você não tiver oportunidade, não adianta nada você ser um super treinado indivíduo.
Se você não tiver pessoas te ajudando, também não adianta nada. Então, para mim, a meritocracia, se eu não colocar nesse conceito a ideia de que você precisa de oportunidades e pessoas te ajudando, além do seu próprio esforço, ele é um conceito morto, capenga, incompleto. Então, esforço pessoal, pessoas te ajudando e oportunidades. Sem isso, a meritocracia é uma besteira. O segundo ponto. Eu sou filho de um metalúrgico e de uma dona de casa, então eu não sou nenhum barão, eu não vim da alta sociedade. Meus avós eram analfabetos, meu avô só sabia escrever o nome dele, e nós éramos basicamente camponeses, né? Estou pensando aqui nos meus avós, basicamente camponeses, tá? Minha avó era costureira e meu avô lidava com a terra e trabalhou como jardineiro, que hoje a gente diria, no termo mais gourmet, mais bonitinho, paisagista. E é isso que eu sou. Meus pais não fizeram faculdade. E a minha geração, enquanto o meu galho da família, é a primeira que ingressa na universidade. Enquanto o meu galho também, eu e meu irmão somos os primeiros que ingressamos na universidade. E é isso, eu venho desse extrato social. Depois, a minha formação é toda em escola pública. Então, o ensino fundamental, o ensino médio, eu terminei tudo na escola pública. E eu conheço bem de perto aqueles problemas. Porque mesmo eu tendo nascido nesse extrato social, que eu falei, sou um filho de metalúrgico, dono de casa e tal, por meu pai estar trabalhando na indústria, e a indústria sendo um setor que pagava melhor, mesmo ele sendo metalúrgico e tendo terminado o ensino médio dele no Telecurso 2000, acho que vocês nem sabem o que é isso, né? É uma espécie de curso à distância com fitas cassete. Coloca aí no Google para vocês verem o que é. Isso me permitiu ter uma educação um pouco acima da média de que se ele não fosse um metalúrgico. Os metalúrgicos ainda ganhavam um pouco melhor na década de 90, embora eu vá mostrar aqui para vocês que a indústria vem morrendo no Brasil desde a década de 80. E entre 2004 e 2006 eu prestei a prova do Senai para eletricista de manutenção. Foi a época que eu trabalhei na indústria. E eu também me formei nesse colégio chamado Alberto Salotti, que fica lá na Vila São José. Eu fiz 4 vezes a prova do Senai para entrar. Não foi moleza entrar no Senai para mim, porque o ensino da escola pública que eu estudei, apesar de ser uma escola muito boa, Alberto Salotti, para o nível geral das escolas do Brasil, né, que infelizmente os níveis das escolas públicas não são tão elevados quanto deveriam ser, por conta do subfinanciamento, desvalorização dos professores, sucateamento da educação pública, vocês conhecem os dramas. Eu prestei 4 vezes aquela prova. Então, mas aqui um dado meu, eu não sou nenhum gênio, porque se eu fosse um gênio, eu não precisaria ter prestado aquela prova 4 vezes, na primeira eu teria entrado. E eu também não tive a oportunidade, porque eu tive que estudar muita coisa que não estava na grade da escola. E aí, de novo, sozinho eu não iria conseguir. Então, tinha minha prima, que era professora de matemática, até hoje, que me ensinou, e meus colegas que iam me ensinando as matérias que eu não sabia. Então, de novo, não adiantava eu ser esforçado, sozinho eu não ia conseguir. Depois, em 2007 eu fiz um cursinho. Entre 2008 e 2013 eu entrei na Universidade de São Paulo, apanhei que nem um cachorro ali na licenciatura em Física. Entre 2014 e 2017 eu fiz o bacharelado e a licenciatura em História. E nessa época eu dava aula de matemática. De novo, as pessoas te ajudando, como é importante. Nessa época eu dava aula numa escola particular de matemática. Mas quem arrumou para mim foi uma colega minha que me indicou para poder dar aula lá, porque estava faltando um professor. Aí eu fui lá, fiz o teste e entrei. Mas se as pessoas não tivessem me ajudado, me mostrado essa oportunidade, eu ainda estaria procurando emprego até hoje, porque eu espalhei currículo em vários lugares e não é tão simples assim você achar. E em 2017, enquanto eu estava terminando a história, eu entrei no mestrado em arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. E estou terminando ele agora, né? Eu gravo esse vídeo em setembro de 2019, eu espero terminar o mestrado até o fim desse ano, vamos ver, né? E é isso, essa é um pouco da minha história. Então eu vi a desigualdade ali, na cara, eu vivi os dois mundos. Eu sei o que é a realidade da Vila São José, eu sei o que é a realidade da escola pública. E depois eu fui fazer o cursinho, eu fiz um cursinho que não era um cursinho popular, mas era um cursinho mais
mais popular, né? Mais em conta. E depois eu fui fazer um desses cursinhos maiores porque eu consegui fazer uma prova de bolsa lá e tirei um desconto bom. De novo, eu prestei 1000 vezes a prova de bolsa, mais de 10. E consegui um desconto lá no objetivo. E eu convivia com pessoas de uma classe social muito diferente da minha. E por esse ponto de vista, eu consigo enxergar um pouquinho. Não que eu enxergue, sei lá, o contexto todo, que eu seja o arauto da verdade, mas eu vi aquelas realidades, como era diferente. Uma pessoa que, meus colegas lá da escola que estavam caçando emprego, estavam se virando para conseguir um salário mínimo lá no Senai, e depois eu ia para o cursinho e tinha gente que ganhava R$1.000 de mesada, entende? Depois eu entro na universidade e eu vejo gente que ganha R$3.000 de mesada, sabe? Não são a regra, são exceção, são poucas pessoas, mas existem e você começa a perceber essas distinções. E isso, de certa forma, me mostra um pouco da realidade do país. E é isso que eu queria trazer. A minha ideia é trazer através desse ponto de vista para vocês, tá? Vamos lá. Então, primeiro, vamos pensar o Brasil. Antes de começar nas universidades, para vocês entenderem o país que vocês estão e o que vocês vão enfrentar o ano que vem. Porque eu não quero ser pessimista, mas só mostrar para vocês que tem desafios aí. O ano que vem não vai ser um ano fácil, porque em economia, gente, você tem que plantar num ano para colher no outro. E esse ano a gente não plantou muita coisa e o que plantou não foi bom. Eu vou tentar mostrar com dados aqui. Todos os dados que eu dar para vocês, que eu falo, olha, tantos por cento, é X%, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo as reportagens, os artigos, de onde eu tirei esses dados, tá bom? Não são dados aluados. Vou colocar, mas comecem a exercitar as ações de vocês no sentido de pesquisar os dados que as pessoas dão para vocês. Abre uma aba ali do outro lado, né? Aqui você está assistindo pelo YouTube, anota, pesquisa em casa para ver se é esse dado mesmo, porque até então a pessoa pode falar um dado mirabolante e você vai cair porque você imagina que ela, como é formada, a pessoa tem o doutorado, pós-doutorado, ou é um político, você vai achar que é verdade porque ele está numa posição de poder, num privilégio de fala. Então, esqueçam isso. Anotem o dado e pesquisem. Nós temos que o Brasil, esse ano, né, saiu o IBGE, com muito sacrifício, o IBGE desse ano, 2.008 milhões de brasileiros, de irmãos nossos aqui, de camaradas. Desses 200 milhões, 100 milhões aproximadamente, nós temos de população economicamente ativa. Então, desconsiderando os inválidos, os idosos que já não trabalham mais, as crianças e tudo mais. De população economicamente ativa, nós temos aí por volta de 100 milhões. Guardem esse número. 208, 100 milhões de economicamente ativos. Agora vamos aos dados conjunturais do Brasil. O que está acontecendo com o Brasil agora, principalmente a partir de 2015 para cá, quando a gente entrou na crise. Se vocês pegarem os dados do desemprego entre 2014 e 2015, eles eram baixíssimos. A gente estava num contexto de pleno emprego. Mas a partir de 2015 nós começamos a despencar. Quem já está acompanhando a economia há mais tempo já estava prevendo que isso ia acontecer. Então, nós temos agora, em 2019, mais de 13 milhões de desempregados. Nós temos mais de 60 milhões de pessoas com nome sujo no SPC. Mais de 30 milhões, alguns falam entre 30 e 40 milhões de pessoas na informalidade. E esse dado é cruel, galera. Pega ali 60, 13 milhões, 30 milhões e vamos olhar para aqueles 100 milhões. Nós temos a maior parte da população brasileira com um emprego sucateado, com um consumo depreciado e inseguro, que ninguém vai gostar de vender a parcelas, né, para uma pessoa que tem um trabalho informal, porque o vendedor vai começar a achar que você não vai pagar as parcelas, porque você não tem um dinheiro ali seguro todo mês, ele é variável. E outro dado cruel do Brasil, que 5 brasileiros detêm a mesma riqueza que esses 100 milhões de companheiros nossos. Olha só que dado cruel. E vamos entender uma coisa. Riqueza, galera, ela aumenta de um ano para o outro muito pouquinho. Pouca riqueza que é acrescentada no montante. Ou seja, se nós temos 5 brasileiros que detêm a mesma riqueza que 100 milhões, isso significa que esse dado prejudica os outros brasileiros. Não existe esse negócio de todo mundo vai ser rico um dia. Isso não existe, isso é ficção. Porque a riqueza ela é finita e ela cresce muito devagar. Então, se tem poucas pessoas com muito, é óbvio que nós vamos ter uma maioria na miséria, entenderam?
Isso não sou eu, estou dando um dado da realidade para vocês. Outra coisa que eu não falei no começo, mas é interessante aqui, já que a gente vai entrar nos dados, e alguns dados são polêmicos, né? Eu quero que vocês peguem o chapéu ideológico de vocês, o boné, e pendurem aqui no cabideiro. Pendurem ali do lado. Vocês vão ouvir a palestra, anotar os dados, mas eu quero que vocês entrem em contato com essas ideias novas, porque ideia não é catapora, gente, ideia não é gripe, ideia não pega. Ideia só pega se você concordar, se você achar ela coerente, se ela for, você checar a ideia e falar, não, essa ideia realmente, esse dado aí é isso mesmo. Então, eu não vou estar enfiando, eu vou estar mostrando as ideias para vocês. Depois que a gente acabar a palestra, se você não concordar com nada, se você achar que esses números aí são todos de comunista, que são todos de, sei lá, teoria da conspiração e tal, checou, não acreditou, tudo bem, pega o seu chapéu ideológico, coloca na cabeça e vai embora para casa, não tem problema. Mas a ideia é que aqui, enquanto a gente está conversando sobre esses dados, que são dados da realidade, então se eu falar, fulano de tal falou tal coisa, está gravado, está lá, é um dado da realidade. Se eu gostei ou não, aí já é subjetivo, já é interpretação minha. Então, vamos deixar o nosso aqui, nosso chapéu, o nosso boné ideológico aqui do lado, e vamos ver os dados, tá bom? Então, mostrei para vocês as conjunturas do Brasil. Motores do crescimento. Lembra das conjunturas? Eu vou falar para vocês dos motores do crescimento e por que o Brasil está parado. O consumo das famílias está estrangulado no país. Ele era responsável por 60% do crescimento do PIB. Esse dado vocês podem jogar na internet também. Isso não é o jeito mais saudável de fazer o PIB crescer, mas é o jeito que o Brasil tem, por uma série de outros fatores. Vocês viram que 60 milhões de pessoas estão com o nome sujo, certo? E 60% do crescimento do PIB depende do consumo dessas pessoas. Se nós temos 13 milhões de pessoas desempregadas, 60 milhões com nome sujo e 30 milhões na informalidade, como é que essas pessoas vão conseguir consumir? Porque se elas estão com nome sujo, elas não compram parcelado. Ninguém vai comprar uma geladeira à vista, porque a maioria do povo brasileiro ganha um salário mínimo, quando muito 2. Como que eles vão comprar uma geladeira, um fogão, um guarda-roupa à vista? Não vão. E sem comprar, o comércio não encomenda da indústria. E a indústria, sem ter encomenda, ela demite os funcionários, fazendo um ciclo que não é o ciclo virtuoso da economia. Então, nós temos aqui que arrumar primeiro o consumo das famílias, o consumo do povo, senão ele não faz a economia girar. E esses dados da realidade que eu mostrei para vocês ajudam a gente a entender por que o PIB não vai crescer nem a pau juvenal. Se 60% dele depende do consumo das pessoas e as pessoas estão sem dinheiro, estão com o salário esmagado, adianta eu diminuir ainda mais o salário das pessoas? Não. Esse dado de 60 milhões de pessoas endividadas, ele não é um dado, um epifenômeno, assim, uma coisa que aconteceu do nada. E isso o mercado não vai arrumar, galera. O mercado não vai sozinho resolver esse problema. Se fosse 1 milhão de pessoas, tudo bem. Você fala, não, a pessoa tentou dar um passo maior que a perna e ficou endividada. Agora, 60 milhões tem a ver com os juros gigantescos que o Brasil cobra. Quando você atrasa, por exemplo, o cheque especial. Quando você atrasa o seu cartão de crédito. Aí sim, nós vamos ter um rolamento de dívidas gigantesco que a pessoa não vai conseguir pagar. Isso é papel do Estado consertar, porque o mercado não faz isso. Não porque ele seja malvado, do capeta, do demônio, tá? É só que não é papel do mercado. Investimento empresarial. Empresas com dívida de 3 trilhões com T de tapioca. Dado de 2016. Eu não achei ainda o dado recente, tá? Eu podia colocar 2020 aqui para enganar a galera, mas não vou fazer isso, porque já falei para vocês olharem na aba aqui do lado. Esse dado é de 2016. Mas nós temos o dado, e isso eu vou colocar aqui embaixo para vocês, de que as empresas estão com a sua capacidade instalada de 60 e poucos por cento. Ou seja, a cada 100 máquinas que o indivíduo tem nas suas empresas, ele só está usando 60 e poucas. 30 máquinas estão paradas. Por quê? Porque as pessoas não estão tendo dinheiro para comprar. E as empresas, elas estão endividadas ainda, a meu ver, mesmo que o dado não tenha achado ainda, porque se elas estão, se a economia não cresceu, se a economia não melhorou, se as pessoas continuam endividadas, se elas estão usando menos máquinas para produzir, isso quer dizer que a situação da economia global não melhorou.
Então as empresas muito provavelmente ainda estão com um número próximo de 3 trilhões de dívida. E de novo, isso não será resolvido pelo mercado. Porque o mercado, galera, a gente tem que entender que o mercado ele não foi feito para reduzir desigualdade, ele não foi feito para fazer o mundo girar melhor e todo mundo ser feliz. O mercado ele dá retorno ótimo para recursos escassos. Só isso. Só isso. E sozinho ele vai gerar acumulação, monopólio, desigualdade. Ah, Felipe, que maldade. Não, vamos olhar então o dado da realidade. Vamos ver onde que está funcionando esse mercado desregulado, onde que ele deu certo. Se eu tiver errado, a gente vai, olha e fala, não, aqui nesse país aqui deu certo, a gente deixou tudo desregulado, olha só como está todo mundo feliz. Geralmente não é assim. Eu não conheço um país onde você desregulou o mercado totalmente e funcionou. Se a gente pegar o maior crescimento do capitalismo, né, contemporâneo, ele foi ali nos 30 anos dourados do pós-guerra, então de 45 a mais ou menos 70, e foi num período de keynesianismo. Então os países ricos cresceram muito, até os países pobres cresceram um pouco, porque é assim que funciona o sistema. Não foi no laissez-faire, laissez-passer, entendeu? Mas vamos lá, investimento público também está colapsado. O buraco nas contas de 2018 foram de 160 bi de reais. Aí eu vejo um dado de um candidato que não era o meu candidato à presidência, falando que o Congresso gasta não sei quantos milhões por dia. Era um dado que, a meu ver, era para ele aterrorizar o povo, fazer o povo ficar mais puto com o Congresso, né? Mas se a gente fechar o Congresso, moçada, sabe quanto você economiza? 10 bi. Joga na aba aí do lado do Google. 10 bi. O que adianta eu fechar o Congresso e economizar 10 bi se o buraco é de 168? Besteira, nós temos um problema estrutural. Isso para não falar que o Congresso é guardião da democracia, tal. A gente goste ou não, é ele que segura as pontas quando a gente tem um presidente mais amalucado. E nós temos a menor taxa de investimento da história do Brasil. Pouco mais de 15%. Ah, mas o que esse dado significa, Felipe? Vamos lá. A China investe em obra pública, empresa, investimento via Estado, investimento público, todo país tem, tá? Os Estados Unidos também faz isso via compra governamental e compra a pretexto aeroespacial. Todo país tem o seu investimento público, que tem obras que o mercado também não vai fazer. Obras de longa duração, de longa maturação, em que não dão um retorno, um lucro rápido, geralmente as empresas não pegam, porque elas precisam do lucro praticamente imediato. É assim que funciona. E por isso, o Brasil está com 15%. A China investe 40% no seu próprio país. A velha Europa, moçada, que já fez tudo. Tem metrô, tem saneamento básico, tem malha viária, tem estrada, tem aeroporto, tem tudo na Europa praticamente. Lógico que tem cantões que não, mas a velha Europa ainda investe entre 20% e 30%. E o Brasil com 15%, com tanta coisa para fazer. Com, sei lá, quase metade do país sem esgoto. Inexistência de política de comércio exterior. Bom, aqui é um negócio grave. Nós não estamos tentando fazer nenhum tipo de acordo de preferências comerciais, de preferências comerciais industriais, por exemplo, com nenhum país. Nós não estamos tentando fechar nenhum acordo com o país para comprar, sei lá, guarda-chuva nosso, sei lá, alguma coisa mais elaborada. A gente está continuando vendendo soja, eu vou mostrar para vocês, ferro, petróleo, só essas commodities. E nós não temos essa política de comércio exterior. Os maiores parceiros do Brasil são a China, que no começo desse ano nós tivemos atritos entre o atual governo, né, federal e os chineses, né, porque os chineses se dizem comunistas e o governo daqui do Brasil está numa espécie de espírito de Guerra Fria, né, recuperando esse espírito de Guerra Fria que o mundo já esqueceu há algum tempo, e brigou com a China, e a China fez, a China é o nosso maior parceiro comercial. Depois vem os Estados Unidos. Aí o nosso presidente vai lá para os Estados Unidos e fala que a maioria dos imigrantes brasileiros são ilegais e vão lá com más intenções. Aí no final da tarde ele fala que não é verdade. E aí ele vai lá e fala que vai mudar a embaixada de Israel de Tel Aviv para Israel, para Jerusalém, desculpe. Criando uma série de atritos, não só nos Estados Unidos, mas depois lá em Israel.
Aí ele vai para Israel fazer a viagem dele. Aí o que ele faz em Israel? Ele vai e fala isso que eu acabei de mencionar, que vai mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, irritando os árabes. Os árabes, eles compram frango do Brasil. E nesse período eles descredenciaram alguns dos frigoríficos da gente, só para a gente sentir o drama. Aí, antes de ir embora de Israel, ele sai do museu ali, ele está no Museu de Israel, né? E ele fala que o nazismo é de esquerda. E está na porta do Museu de Israel que o nazismo é de extrema direita. Aí ele consegue uma coisa inédita na história, que é irritar judeus, israelenses e palestinos na mesma viagem. Aí ele vem para cá, né? Aí o nosso ministro também, em exercício, fala que o Mercosul não é importante. Mas o Mercosul é um dos nossos maiores parceiros comerciais. A Argentina é um dos nossos maiores parceiros comerciais. Aí, recentemente, o presidente vai lá e fala mal do candidato à presidência da Argentina, que está com maior chance de ganhar. Mais problema. Aí vai no Paraguai e fala bem do ditador Stroessner. Vocês podem procurar aí. Fala que ele era um grande estadista, tal. Só que esse cara, além de ditador sanguinário, ele era pedófilo. Isso pega muito mal. A comunidade paraguaia achou aquilo, nossa senhora, abominável. Aí nós vamos para o Chile. Aí ele vai e fala bem do Pinochet lá. Aí nem mesmo o pessoal, os líderes do Senado nem da Câmara do Chile quiseram se encontrar com o presidente e acharam aquilo abominável. Mas o problema com o Chile. Então percebam como o nosso comércio exterior vai se deteriorando, a imagem do Brasil no exterior vai se tornando cada vez pior, menos gente vai querer fazer comércio com a gente porque não confiam na gente, acham que a gente é um povo malucado. Aí vai lá nos Estados Unidos e deixa entrar o trigo deles sem imposto praticamente, com pouco imposto. E o álcool deles também estão tentando trazer com pouco imposto. O que vai acontecer aqui no Brasil? Os nossos irmãos, os companheiros lá do Sul que produzem trigo, vão ter que competir com o trigo dos Estados Unidos mais barato, porque lá é subsidiado pelo governo, e com álcool, que é subsidiado pelo governo, o Brasil vai ter que competir, e vai estourar os nossos produtores locais. Vocês devem ter visto o que aconteceu quando tentaram tirar a tarifa antidoping do leite. Os nossos produtores de leite estavam fazendo lá suas manifestações, jogando leite no chão, tal, para tentar pressionar o governo, porque senão quebra. Então, galera, a nossa política de comércio exterior está muito problemática. Muito problemático. Por isso que eu digo que talvez a gente tenha problemas ano que vem. Tá, aqui são dados para vocês, tá? Ele falou isso. Se eu gostei ou não já é outra história. Os chilenos não gostaram da fala dele. Se a gente gosta disso, é outra história, tá bom? Eu estou dando dados para vocês de como a nossa imagem no exterior está. O calcanhar de Aquiles do Brasil. Bem, vamos entender então como funciona a economia global. O Brasil, ele importa em dólar, a gente precisa comprar em dólar, e o dólar o Brasil não produz, a moeda do Brasil é o real. Praticamente todos os equipamentos eletrônicos, como computadores, esse em que vocês estão me assistindo, celulares, impressoras, relógios, meios de diagnóstico médico avançado, tudo de eletrônico o Brasil tem que comprar do exterior na prática, porque a gente não se preocupou em aprender a fazer. E isso é tudo em dólar. Aí eu pergunto para vocês, alguém vai querer um computador com Windows 95? Não, você quer o mais atual, e o mais atual também é em dólar. Você vai querer um celular Nokia daqueles indestrutíveis A55? Não, você vai querer um novo celular. E tudo isso custa mais dólares. Remédios, os princípios ativos aqui, tá, galera? Porque sempre surge um alienígena quando eu estou falando isso. Fala, não, Felipe, mas não é assim. Não, são os princípios ativos, tá bom? Os meios de diagnóstico, próteses, etc. 80%, o dado é 76% nos quebrados, mas aqui eu estou trazendo a média dos anos, tá? 80% importados em dólares. Meus camaradas, será que nós não poderíamos fabricar bengalas, próteses, camas de hospital aqui no Brasil? Gerando emprego aqui no Brasil e não lá no exterior, sei lá onde, na China, nos Estados Unidos, no Canadá. Será que a gente não conseguia? Eu acho que sim, eu tenho quase certeza que sim. Na verdade, eu tenho convicção que sim. 75% dos fertilizantes também são comprados em dólares.
Isso porque nosso agronegócio ele é um dos mais pujantes, agressivos economicamente, poderosos do mundo, e nós compramos em dólar. O setor de defesa aeroespacial, acabamos de presenciar, eu espero que a gente consiga reverter até o fim do ano, então rezem aí aos deuses de vocês, a entrega, né, na prática da Embraer. E o setor de defesa, que é uma coisa crucial para o país mandar no seu próprio nariz. Não é para fazer guerra com ninguém, não, mas é para a gente poder mandar no nosso próprio nariz. Sabe? Você tem um GPS sendo guiado por um satélite do seu país. Porque o Brasil ele usa os satélites estrangeiros. Então, se por acaso esse país estrangeiro que nos, entre aspas, empresta, aluga o seu satélite, se um dia o Brasil quiser sair de Santos para Bahia e ele virar uma chavinha lá porque tá puto com a gente vai parar na Angola. Então, a gente não vai mandar no nosso próprio nariz enquanto nós não tivermos um aparelhamento de defesa. Isso também é em dólar, que a gente está comprando porque não faz aqui. Pois bem, gente, e o que o Brasil faz para conseguir esses dólares? Já que a gente produz em real, a gente precisa vender alguma coisa para os outros para ganhar esses dólares para pagar essa conta com o exterior, certo? A gente exporta commodities. Commodities são certos produtos tradicionais do Brasil de pouco valor agregado e cujo preço a gente não controla. Quem controla é o mercado, é a oferta e a demanda, são os problemas de política internacional que acontecem. Por exemplo, né, um árabe pisou no pé do outro árabe lá, ficou bravo com os Estados Unidos, tal. O preço do petróleo pode subir, pode descer. Vocês com certeza ouvem isso na televisão. O Brasil, ele exporta petróleo bruto. E nós estamos com as nossas refinarias trabalhando com capacidade instalada menor do que aquelas poderiam. 30%, se eu não me engano, abaixo da capacidade instalada de refino. Então a gente vende petróleo bruto barato para o exterior e compra gasolina, óleo diesel, gás natural, tudo em dólares. Desde de 2016 para cá, o Brasil está comprando muito mais petróleo dos Estados Unidos refinado, gasolina, né, do que seria necessário se nós continuássemos refinando o nosso. Por que não refinamos? Deixo a questão para vocês. Por que não refinamos? Temos a tecnologia, temos o conhecimento, temos o saber fazer da Petrobras, nosso know-how, que eles estão de olho. Por que não fazemos isso? Deixo a questão para vocês. Soja, milho, feijão, esses produtos tradicionais agrícolas, nós vendemos também. Por sinal, os Estados Unidos também vendem soja, viu? Então os interesses do Brasil não estão assim tão casadinhos com os Estados Unidos, eles são competidores nossos. Minério de ferro bruto. Ali no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, basta você raspar o chão, jogar num caminhão e pronto. Mas eu pergunto a vocês, nós vendemos esses produtos. Quando o preço desses produtos cai no mercado internacional, nós temos menos dinheiro para poder comprar aquele monte de outras coisas aí da coluna da direita para vocês, equipamentos, tal. E nós temos crise. Só que esses produtos que nós vendemos como commodities são produtos naturais. Nós vamos conseguir vender soja para sempre, milho para sempre, feijão para sempre, minério de ferro é infinito, petróleo é infinito, embora o Brasil tenha uma enorme reserva? Não. A não ser que, sei lá, nós comecemos a plantar até as nuvens, né? Nós não vamos conseguir vencer isso. E aí vem o mais grave. Um iPhone, desse iPhone X, S, está por volta de R$5.000. Sabe quanto custa esse iPhone em toneladas de soja? Ele custa 6,6 toneladas de soja ou 8 toneladas de ferro. Um iPhone, moçada. Vocês não querem iPhone? Todo mundo quer um iPhone. Isso é só para vocês terem uma ideia de que produtos industrializados de alto valor agregado, alta complexidade, eles valem muito mais do que produtos naturais como o Brasil. Ou seja, nós vamos fazer o quê? Nós vamos plantar até a lua de soja, nós vamos acabar com o nosso solo, transformar a Amazônia em um deserto, sendo que o solo da Amazônia nem é tão bom assim para plantar, eles estão mais interessados ali nos princípios ativos das plantas e tal. Não, né, gente? Então tem um problema estrutural aqui. Nós precisamos reestruturar, repensar, planejar a nossa política de comércio exterior e a nossa malha econômica. Não dá para ficar vivendo de commodity. Caiu os preços, a gente quebra. É isso que acontece. Vamos dar uma olhadinha agora. Mas não pensem, não fiquem depressivos, não é isso que eu quero de vocês. Vamos fazer uma certa musculação aqui no autoestima.
Toda vez que um país como o Brasil, que já foi uma colônia, ele entra em crise, normalmente o Brasil começa a pensar: esse país não dá certo, aqui as pessoas têm o DNA ruim, nada nessa terra dá certo porque é quente, tem dengue, chikungunya. Não, vou mostrar para vocês que o nosso DNA não tem nenhum problema. O Brasil foi um dos países que mais cresceram. Se você pegar da década de 30 até o finalzinho da década de 70, nós éramos nada na década de 30. Nós extraímos nossos excedentes sei lá, de São Paulo para cima, Rio de Janeiro para cima lá, da cana-de-açúcar, da Bahia para baixo, do café. E nós construímos uma indústria, não era nacional, mas estava engatinhando para ser pujante. Nos manuais aí do exterior, ou vocês pegam os manuais traduzidos mesmo, vocês vão ver como que é chamado esse momento. É chamado de milagre econômico. Nós pulamos de nada para a 8ª economia mundial. O Brasil é um dos raríssimos países de desenvolvimento retardatário que tem 1 milhão de saídas para essa crise. Muitas. Basta que nós tenhamos um projeto. Ah, Felipe, mas você está falando projeto porque você está pensando em desenvolvimentismo. Não. Vocês podem bolar o projeto de vocês também. A ideia é que nós tenhamos clareza de que precisamos organizar e pensar globalmente. Eu acho que nós temos que pensar globalmente do jeito X. Outra pessoa pode achar do jeito Y. E aí nós vamos dar uma olhada em qual projeto é o melhor e mostrar para o povo, tentar convencer. Mas se nós precisamos de um projeto, isso é inegável. Vamos lá. PIB de 2018, 6,8 trilhões com T de tapioca de reais, ou 2,14 tri de dólares. Nós somos a 9ª economia mundial, não nascemos para passar vergonha no mundo. Falar que a Terra é quadrada, pelo amor de Deus. O PIB dos Estados Unidos na mesma época foi 20 trilhões, só para vocês terem uma ideia de grandeza. A Argentina deve ter 600 bi. O Brasil tem o PIB mais de 3 vezes maior do que o da Argentina. Vocês estão entendendo? E a Argentina tem mais escolarização que o Brasil. Por quê? Projeto. Gasto em educação no Brasil é 6% do PIB. Ah, Felipe, mas a Alemanha, saiu um dado na revista XYZ que fala que a Alemanha gasta 4%, então o Brasil gasta demais. Sempre me aparece também uma alienígena falando isso. Tudo bem. Vocês não têm nenhuma obrigação de saber, às vezes vocês ouvem essas notícias na mídia de um professor Y ou Z, sei lá, e fica na cabeça. Mas vamos pensar, a Alemanha tem menos jovens e menos crianças que o Brasil hoje. A Alemanha já resolveu os problemas de analfabetismo e o Brasil não. Cerca de 20% dos nossos alunos do ensino fundamental desistem. Cerca de 40% dos nossos alunos do ensino médio desistem. Ou seja, essa galera vai ser a nossa população do futuro. Nós precisamos investir mais ou menos, os especialistas na área dizem, o professor Otaviano Helene, com quem tive a oportunidade de conversar e fazer um curso com ele no Instituto de Física. O Otaviano Helene é doutor em Física, já foi presidente do INEP, e ele falou que os países com os problemas parecidos com o Brasil, com a capacidade econômica parecida com a do Brasil, usaram 10% do PIB para tentar resolver o problema com a educação. E não tem saída, é valorização do professor, material didático, novas metodologias, e aí vai. O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. A Amazônia está ardendo em chamas enquanto a gente conversa. E lá nós temos a maior biodiversidade do mundo. Animal, vegetal, que seja. Nós temos a 5ª maior quantidade de terra agriculturável do planeta Terra. A China, essa economia pujante, essa economia que vai, se nada acontecer de novo, não tivermos um fato novo, ela vai passar aos Estados Unidos. Mas a China precisa da gente para comer. Podemos usar isso para pensar aí num acordo benéfico para os dois lados, numa política de comércio exterior com a China que privilegie preferências comerciais industriais. Fala para o chinês, pensa se o chinês fala para a gente, eu compro guarda-chuva de vocês. Bilhões de guarda-chuvas. Entende? Isso que eu estou falando de guarda-chuva. Para fazer um guarda-chuva, o que vocês precisam, moçada? Metal. Vocês precisam de parafuso, vocês precisam de máquina, vocês precisam de porca, vocês precisam de refeitório para os peões, vocês precisam de tudo. E isso gera uma porrada de outros empregos.
fábrica de parafuso, você vai precisar de cozinheiro, você vai precisar do eletricista. Então, a indústria é o que gera muito mais emprego, não as commodities e tralalá. Grande reserva mineral, metálicos e não metálicos, coisa que a gente nem tem certeza. Também estão interessados no nosso solo ali da Amazônia, no nosso solo brasileiro no geral. Tem minérios que a gente nem tem certeza, nem sabe ao todo da quantidade e da riqueza. Enorme quantidade de petróleo, total ainda desconhecido. O pré-sal, moçada, tem um potencial gigantesco pelos próximos, 50 anos, enquanto o petróleo for uma energia viável para o mundo. Nós poderíamos explorar o pré-sal, que tem uma avaliação na casa dos trilhões de reais, facilmente, para podermos pensar a transição desses combustíveis fósseis para outros menos agressivos com a natureza, a produção de novos materiais, novas tecnologias, indústria 4.0, 5.0 e afins. Não podemos pegar o nosso petróleo e vender barato, entregar preço de banana para os estrangeiros. Por maldade no coração? Não, mas é porque ninguém está pensando no Brasil. Se não fomos nós a pensarmos, não pense que gringo nenhum vai vir aqui pensar. Pensemos o caso dos noruegueses, um povo erudito, um povo que tem qualidade de vida, IDH, tudo bom. Eles não vieram aqui comprar vários dos nossos campos de petróleo? Nós não temos reportagens que falam que eles jogavam dejetos, indústrias deles, dejetos não tratados industriais nos nossos rios? Não sejamos inocentes. O mundo não é global desse jeito. Ele é globalizado na propaganda do consumo. Mas ainda nós temos nichos tecnológicos, nichos de países com sua marca nacional. As condições de produzir são nacionais. Depois a gente pode até conversar sobre isso em outro lugar. Enorme quantidade de petróleo. Eu falei, a matriz energética mais limpa e barata do mundo. O que isso significa? Que o Brasil tem as hidrelétricas. Não significa que ela não tem impacto ambiental, tá? Ela tem. Mas ela é a mais limpa e barata do mundo, por enquanto. Seria lindo se a gente pudesse fazer energia de usinas de hidrogênio. Acho maravilhoso. Tem um livro do professor Linardi falando sobre a célula hidrogênio, que eu acho fantástico. Mas ainda não podemos fazer isso porque o custo não é módico, barato, ainda não é viável. Somos um dos maiores produtores mundiais de proteína animal e vegetal. Como eu falei, é o agronegócio e a pecuária. 12% da água doce do planeta Terra está aqui. E vocês sabem que a água é o bem mais valioso. E nós temos, por exemplo, o aquífero Guarani, nem chegamos a usar, embora já tenham empresas aí chegando de olho para tentar explorar preço mais barato e vender mais caro. Somos, ou éramos, um dos poucos países do mundo que sabiam montar um avião. E o que significa, galera? Que isso era um lugar onde a gente podia explorar. Por exemplo, a Embraer, ela gera praticamente 14 mil empregos. Tem pelo menos 4.500 engenheiros lá. Então, são empregos de alto salário, de alto conhecimento. Nós poderíamos expandir isso. O KC-390, toda a tecnologia, todo o projeto desenvolvido com o sangue, suor e lágrimas dos nossos brasileiros aqui, com dinheiro público. Eu espero que o barulho do liquidificador não pegue, porque eu não vou gravar isso de novo. Sendo entregue para a Boeing a preço de banana. Pensem, se vocês pegarem o preço do KC-390, pode jogar na internet. Estão já especulando em produzir o KC-390 lá nos Estados Unidos. Aonde que vai ser gerado emprego? Lá, né? Não aqui. A tecnologia dos caças Gripen, que a Suécia mandou para a gente, num acordo absolutamente inédito, conjuntural, ou seja, específica daquela situação da Suécia, veio com a tecnologia, transferência tecnológica sensível. Isso pode ser entregue à Boeing. Ah, Felipe, mas a Bombonier também se juntou com a Airbus. Tudo bem, mas vai dar uma olhada lá para ver se as empresas não tinham cadeiras no conselho de diretoria, as duas. E se não houve preservação dos empregos no Canadá. Houve. Não é isso que vai acontecer com a Boeing Brasil. A Boeing Brasil não tem cadeira para os brasileiros no conselho de diretoria. E nem tem nenhuma cláusula de proteção dos empregos dos brasileiros aqui. E proteção do emprego, moçada, não é de quem está empregado, não. É de vislumbre de empregar mais gente. Porque senão não é proteção, é estabilidade do emprego. E estabilidade numa economia que prescinde de crescimento eterno, exponencial,
é praticamente estagnação ou queda. Moçada, o Brasil tem saída. Vocês estão vendo a potencialidade que a gente tem? Eu acho que parecido com o Brasil, só os Estados Unidos, em potencialidade natural, de recursos e know-how, conhecimento. Vamos entrar agora. Vocês viram como o Brasil está, né? Temos potencialidades, temos condições de sair, mas nós temos desafios também. Isso pode ajudar vocês a pensar profissões, por exemplo, no campo das engenharias, no campo da docência como professores, no campo da medicina, entre outros. Vamos dar uma olhada no que as universidades têm a dizer. Há basicamente 2 modelos de universidades no mundo, que são as públicas e as particulares. As públicas são federais, estaduais, temos a USP, a Unicamp aqui no Brasil, a Federal Fluminense, temos muitas delas. E elas são gratuitas na saída. Você não paga quando você passa no vestibular. Lógico que elas não são de graça, a gente tem que financiar elas. E eu vou explicar por que esse investimento tem que ser e é no planeta Terra público. Vamos lá, pela revista britânica Times Rider Education 2018, sai um dado recente, viu? Eu preciso até dar uma olhada nele, mas não foge muito disso. 8 das 12 melhores universidades da América Latina são brasileiras. USP, Unicamp, Unifesp, a PUC do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Unesp e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vamos lá, a Unifesp, né, já falei, todas elas ali que estão em destaque, elas são públicas, com exceção da PUC do Rio de Janeiro. Isso é só para desmistificar alguns discursos meio obscurantistas que temos recentemente, infelizmente, no Brasil, que criticam as universidades públicas como se fossem nerds e não necessárias para o futuro da nação. Temos a ANDIFES, né, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Em 2018, ela nos mostrou que 7 em cada 10 estudantes de federais são de baixa renda. E esse dado, se eu não me engano, se repetiu em 2019. Eu vou colocar ali embaixo, ali tá para vocês o link, mas vocês podem olhar que em 2019 nós estamos com um dado parecido. Quer dizer que 7 em cada 10 estudantes são de baixa renda. O que significa baixa renda, professor? Baixa renda é o corte, paulistas, do passe livre. Significa 1.400 per capita, mais ou menos. É a classe mais pobre? Não, infelizmente ainda não é a classe mais pobre. Mas nós estamos falando aí de uma classe baixa e de uma classe média baixa também. Foi isso que eu vi nos meus 10 anos de USP. 10 anos que não é que eu estou repetindo não, viu? Eu fiz o curso de Física, fiz o curso de História, estou fazendo mestrado, tal. E aí foi isso que eu vi, eu falei para vocês, tem gente que vai ganhar mesada de 3 mil lá, um ou outro você vai encontrar, mas o grosso, a maioria das populações, dos estudantes, eles são de baixa renda, eles são gente como a gente, e isso é lógico. Vamos pensar, galera, vamos botar a cabeça para pensar sem preconceito ideológico, deixando o boné da ideologia ali. 5 pessoas detêm 100 milhões, a riqueza de 100 milhões, certo? Isso quer dizer que o Brasil não tem tanto rico assim. Então seria ilógico ter tanto rico na universidade. Rico que é rico mesmo, às vezes nem vai fazer faculdade. Para que ele vai fazer? Só se ele gostar de estudar. É só administrar as coisas de papai, de mamãe. E se o cara quer fazer, muitas vezes eles não vão fazer essas universidades públicas ou as particulares high-tech, essas que exigem mais. O que elas vão fazer? Fazer uma meia boca ali, só para garantir o canudo. Porque elas não têm essa preocupação. E isso a gente está vendo ali. Então, só para desmistificar, tá? Estou dando número, estou dando pesquisa para vocês, para que não fique no discurso só. Porque discurso vazio não serve nem para encher balão. A universidade pública é baseada num tripé. O ensino, que é o momento que a universidade o professor está passando uma profissão, passando conhecimento ali para a gente. Então, formando médico, advogado, engenheiro, professor, filósofo, cientista social, dentista, todos os profissionais da sociedade, quase todos. 95% da pesquisa no Brasil é feita por universidades públicas. Então, em máquinas, remédios, fertilizantes, novos meios diagnósticos, aplicativos, livros, novas vacinas, 95% vem de universidade pública. Por que eu estou falando isso? De novo, na campanha de 2018, um candidato falou que a universidade pública não faz pesquisa. A eleição já passou,
Não importa, nós só temos que lembrar disso. Ele mentiu ou não sabia, ou os dois. Não se importa também. Mas a gente precisa ir atrás dos números. 18 das 20 maiores depositantes de patentes são as universidades públicas. Outro exemplo que eu sempre gosto de dar é o do professor Miguel Nicoleles. Quem viu a abertura da Copa de 2014 deve ter visto aquele garoto com exoesqueleto. O Nicoleles, ele faz pesquisas, ele é professor de uma universidade federal lá no Rio de Janeiro, ele faz pesquisas em conjunto com outros laboratórios do mundo e ele desenvolveu uma técnica de cirurgia, isso eu posso falar porque um colega meu passou por ela. Ele estava paraplégico e ele passou por essa cirurgia que basicamente se focava em passar os impulsos nervosos não pela coluna espinhal, mas pelas laterais delas, pelos músculos na lateral da coluna espinhal. Pesquisa desenvolvida em universidade pública pelo Nicoleles, pela associação com outras universidades do mundo. E meu colega voltou a andar, 2 anos preso numa cadeira, ele voltou a andar. Está andando ali com a bengala dele, mas recuperou a vida dele. Dirige, tem o emprego dele, tem a família dele. Olha só o que a universidade trouxe com a pesquisa. E pesquisa, gente, pesquisa por definição é um investimento de longa, guardem isso por favor, longa maturação, porque eu não sei quando eu vou criar uma vacina, e o retorno não é necessariamente em dinheiro, pode ser um retorno social, como que aconteceu com esse colega. Nós temos também a extensão, eu vou deixar aí o site da Cultura Extensão da FELESH, coloque essas tags no Google e vocês vão conseguir entrar. Esse site da Cultura Extensão são cursos gratuitos que a universidade oferece para todo o público, qualquer pessoa, não tem nenhum tipo de pré-requisito, nem nível de formação. 90% deles são gratuitos. Você vai lá, assiste as palestras, e para você conseguir o certificado, basta a tua presença, porque é o momento da universidade devolver aquilo que ela produziu para os próximos, para a sociedade. Entrada, vestibular. Galera, como nós temos poucas universidades públicas, o Brasil foi um dos últimos países da América Latina a começar a construir universidades, não adianta. Como tem pouca vaga, nós temos que fazer uma seleção. Pensem comigo, vocês precisam pagar a escola pública que vocês estudam? Não, porque há vagas em quantidade suficiente. A estrutura não é ideal, as salas são superlotadas, mas há vagas, então vocês não pagam. Se nós tivéssemos universidades públicas em quantidade suficiente, vocês não precisariam fazer o vestibular. Todo mundo poderia entrar. E nós temos a porta de entrada do Enem. Não sei como é que está agora, tá 2019. Nós somos o 4º presidente do Enem, estava um rolo danado. Vixe Maria, como estava lá. Não sei como vai funcionar. Os alunos de escola pública, muitas universidades têm cotas. E vocês também ganham bônus por terem estudado em escolas públicas. Então aproveitem a chance. É uma forma de tentar entrar numa universidade e não ter que pagar mensalidade. Embora a gente vá ver que vocês precisam ali alimentação, mas tem o bandejão, tem um monte de coisa. Tem o SISU também, que é o Sistema de Seleção Unificada. Eu peço que vocês pesquisem sobre como vai funcionar o bônus de escola pública, as cotas, o SISU, porque normalmente as regras são refinadas, modificadas, transformadas, ou vai ser, sei lá, uma chuva de papel picado esse ano que a gente não sabe como vai ser. Então é sempre bom dar uma olhada para se atualizar. Por isso que eu não vou colocar aqui, porque eu posso colocar aqui e amanhã eles mudam a regra e vai ficar desatualizado. Vamos lá. E nos Estados Unidos, Felipe? Também tem universidade pública. Olha só que coisa. Tem Universidade da Carolina do Norte, Universidade se não me engano, do Texas também Universidade Estadual de Nova York. Existe, eu sei que a propaganda que passam para vocês é diferente. Só que lá você também tem que pagar. Mas eu vou mostrar para vocês que lá é um pouco diferente o pagamento. É mais barato, em muitos casos, do que aqui. Nos Estados Unidos, o governo também enfia 60% do dinheiro que é dado para pesquisa. Então é mentira que são as empresas que bancam as pesquisas acadêmicas no mundo. Não existe isso. Eu estou dando um dado para vocês, está ali a fonte. Eu vou deixar aqui a aula do professor Otaviano Helene, que apresentou e trouxe esse dado. Vocês podem pesquisar ali, é um dado de 2018. 60% dos recursos de pesquisa são de origem estatal.
Vou explicar daqui a pouquinho por quê. Longa duração, não sei se o retorno vai ser em dinheiro ou vai ser em lucro social. Simples assim. Ah, Felipe, mas nos Estados Unidos os estudantes também pagam. Eu sei que os estudantes pagam mensalidade. Agora vamos dar uma olhadinha em um outro dado. Ó, pensem lá na dívida estudantil de 2019. A dívida estudantil em 2019 ela supera a dívida do cartão de crédito nos Estados Unidos. O Partido dos Democratas estava repensando formas de financiar esse estudo, o ensino universitário, porque não está funcionando. Como é que a dívida dos estudantes está superando do cartão de crédito? Você tem noção da loucura que é isso? O cara já sai da faculdade com a corda no pescoço. Ah, mas lá os pais fazem poupança desde que a criança nasce. Bem, é verdade. Há uma cultura de se fazer poupança. Mas a gente está vendo o dado empírico, o dado da realidade, de que essa poupança não está dando certo. Galera, são 6 trilhões de dívida da moçada, dos estudantes dos Estados Unidos. É 75% do PIB da América do Norte, né? Dos Estados Unidos. América do Norte não, que inclui outros países, mas os Estados Unidos. Esse sistema está funcionando? Não, ele vai entrar em colapso em um momento. Ele só está funcionando porque os Estados Unidos pinta dólar de verde e a gente acredita que é dinheiro. Mas, gente, isso é um problema. Vocês vão ver agora, no ano que vem, que vai ter eleição presidencial nos Estados Unidos, vocês vão ver como esse debate vai voltar à tona. Só para desmistificar com dados. A gente pode gostar ou não pode. 2 e 2 são 4, moçada. Aqui no Brasil são 4 na China, comunista, ou seja lá o que ela é. São 4 na Coreia do Norte, nos Estados Unidos, no Canadá, em Cuba, na Venezuela, na Argentina. 2 e 2 são 4. A gente goste ou a gente não goste. Vamos fazer um pouquinho aqui um exercício mental. Isso aqui também foi um exercício que o professor Otaviano Helene, doutor Otaviano Helene, fez com a gente na sala. Quanto custa estudar medicina em uma universidade pública do ZEUA? Bom, na Universidade Pública do Texas, em Austin, que é pública, custa $20.300 para os residentes do estado, porque aqueles que vêm de fora pagam um pouquinho mais caro. Antes de cair de costas, né, vamos lembrar, o PIB per capita do país é $60 mil, ou seja, o PIB dos Estados Unidos por cabeça é $60 mil. Por que a gente tem que fazer esse exercício? Porque o brasileiro ter $4 não significa que ele tem o mesmo poder de compra que um americano tendo $4. Ou vamos botar $500. Porque o americano com $500 ele pode comprar um iPhone mais fodido que existe no planeta Terra. O brasileiro com $500 ele não vai comprar o iPhone. Sabe por quê? Porque vai ter o custo do frete, vai ter a taxa de importação, vai ter um monte de coisa que não vai permitir com que ele compre esse iPhone. Os americanos não. Por isso a gente tem que balizar a nossa comparação por PIB per capita. Dólar poder de compra per capita. Então o curso, fazendo os Estados Unidos, ele tem $60 mil per capita. O Brasil ele tem $32 mil per capita por ano. Então, se você pegar aqueles $20.300 por ano, se você for jogar aqui para o custo real, seria o mesmo que um brasileiro pagar R$1.000 por mês numa faculdade de medicina. Não sou eu que estou dizendo, é o ex-presidente do INEP, é o Otaviano Helene, que fez esse cálculo. Ele é doutor, ele é físico. Eu tenho a impressão que esse cara não ia errar nas contas. E na dúvida, é só pegar o e-mail dele e perguntar. Eu fiz essa conta também. Deu a mesma coisa. Pensem, onde vocês acham aqui no Brasil uma universidade pública por R$1.000 por mês? Difícil, né? 73% dos estudantes norte-americanos são atendidos por instituições públicas. Dando continuidade. Então, a gente viu que 73% dos estudantes são atendidos por instituições públicas nos Estados Unidos. Mais uma vez, vou deixar o dado para vocês fazerem um escrutínio aí embaixo, tá? E vamos passar para o próximo slide. As universidades na Europa, só para vocês terem uma noção de mundo, né? Porque a gente pensa em Europa, os países de capitalismo mais avançado, os países onde a gente chama de civilizados, né? Vamos lá, a participação dos recursos públicos nas universidades, na pesquisa, pensando na União Europeia, é um dado de 2015, mas a gente pode pegar um dado mais atual também. O governo participa com 77%.
E se a gente for pensar as matrículas em instituições públicas, nós vamos ter que grande parte da Europa tem mais de 70% dos seus alunos em universidades ou instituições públicas. E eu posso dizer para vocês que o Brasil é o inverso. 75% dos nossos jovens estão em universidades particulares. E muitas vezes a gente sabe que, infelizmente, essas universidades elas não têm um padrão de qualidade aceitável. Veja bem, repare bem, como diz um velho amigo, eu não estou dizendo que elas não têm qualidade, estou dizendo que a maioria delas não tem. Uma parte expressiva não tem. Não quer dizer que toda universidade particular, por ser particular, não tem qualidade. Vamos olhar aí a FEI, vamos olhar o Mackenzie, são instituições com qualidade, as PUCs de altíssima qualidade. Mas aqui no Brasil, infelizmente, virou uma espécie de fábrica de diplomas mesmo. Tem um escritor, inclusive, um escritor que eu gosto bastante, o Felipe Pena, ele tem um livro que ele até brinca um pouco com essa ideia, é um romance, claro, é uma ficção, mas ele fala com base em um evento conhecido de vocês. Vocês lembram quando o analfabeto passou no vestibular? Então, numa faculdade particular, esse escritor escreveu um livro para tentar abordar o assunto, né? De uma forma romanceada. Então a gente vê, se vocês olharem essa tabela aí, eu tirei do mesmo slide, do mesmo grupo de slides do professor Otaviano Helene, e nós vamos ver que ali a Bélgica tem 43. Fala, nossa, por que a Bélgica tem 43? Porque muitas vezes esses países, como no caso da Bélgica, esses estudantes eles podem participar do sistema de ensino de outros países vizinhos, como no caso dos países vizinhos da Bélgica ali. Tá? Então não significa que a Bélgica só tem isso, é que muitas vezes os estudantes da Bélgica vão estudar em universidades públicas dos países vizinhos, porque a Bélgica é um país que você tem duas línguas ali, são dois povos ali, então eles podem participar desses outros países do lado, tudo bem? Porque a Bélgica, na realidade, se vocês forem procurar a história da Bélgica, ela é uma espécie de país, a gente chama de país tampão, que era para evitar o atrito dos vizinhos ali no contexto do começo do século XX. Dá uma caçadinha que é uma história bem interessante. E as universidades particulares? Bom, as particulares, moçada, temos as PUCs, Mackenzie, a Unip, a Uninove, a Unisa e etc. Vamos deixar isso bem frisado. Eu não estou dizendo que os profissionais formados nessas universidades são ruins. Muito pelo contrário. Eu conheço excelentes professores formados em universidades particulares. Eu cito aqui, porque é meu amigo, eu posso falar, o professor Wagner Porto. Ele se formou na Unisa, depois ele deu aula em colégio público da rede estadual de São Paulo, depois ele foi fazer o mestrado e o doutorado dele na USP, começou a dar aula na Unisa de novo, ele se formou lá e depois voltou para dar aula lá, hein? E quando abriu uma vaga no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, ele prestou e entrou, e hoje ele é professor universitário. E ele se formou numa universidade particular. Então, eu não estou dizendo que os profissionais são ruins, eu estou dizendo que muitas universidades, faculdades particulares, tem até uma briga por causa desse termo, não são de qualidade adequada. Elas não fornecem os instrumentos, os insumos, as estruturas necessárias para que os alunos consigam aproveitar melhor o curso. E aí fica muito em cima do aluno. Se o aluno é bom, se ele vai atrás, se ele se esforça, aí tudo bem, não tem problema. Ele vai conseguir fazer esse ganho adicional que vai cobrir as ineficiências da universidade. Tá? Mas isso não é como eu digo. Eu conheço muita gente que estudou em universidade pública que não é tão boa, e muita gente que estudou em universidade particular e que é muito boa. Então, isso não é um meio para a gente poder comparar. Eu só estou dizendo que as universidades particulares do Brasil, via de regra, elas são meio mercantilistas. Não estou dizendo que são essas que eu citei, tá? Estou dizendo que, via de regra, elas são. E vocês podem testar, vocês podem pesquisar, vocês podem perguntar qual é a qualidade delas. Eu tenho colegas que estudam em faculdade de engenharia particular e eles falam para mim que os primeiros anos eles sequer aprendem cálculo. Porque às vezes a universidade tem que passar por cima de alguns conceitos, dando uma facilitação até para o pessoal que entrou já com defasagem não bombar e não abandonar o curso. Ou que eles não veem certos tipos de disciplina que seriam fundamentais, ou não na profundidade adequada. Então, o que eu estou dizendo é isso. No Brasil, via de regra,
As faculdades particulares não têm uma qualidade tão elevada quanto nós gostaríamos. E 75% dos nossos estudantes estão nesse tipo de universidade. Mas vamos conhecê-las, vamos ver por que elas são importantes também. Um país ele pode ter só universidade pública, tudo bem, não tem problema nenhum. O que ele não pode ter é apenas universidades particulares. Vou explicar pelo quesito da pesquisa. No Brasil, como nós temos poucas universidades públicas, as particulares acabam atuando como uma espécie de complemento, porque senão não ia ter mesmo universidade para um número grande de jovens entrando em fase de se graduar. Vamos lá, a universidade particular, via de regra, galera, de modo geral, ela tem 2 pilares. Um pilar é o ensino, que é esse momento da universidade de ensinar uma profissão para os seus alunos. Médico, advogado, professor, dentista, arquiteto e uma infinidade de profissões. Então, pilar do ensino. O outro é um modelo empresarial. Vamos entender. A universidade é uma empresa. Ah, mas é sem fins lucrativos. Mas tem a divisão dos dividendos. Eles têm lá um arranjo onde existe a absorção do lucro pelos seus acionistas, tá? O modelo empresarial exige, necessita, precisa do lucro, dinheiro, bufunfa, capital. Entenderam? Por quê? Maldade no coração, no capitalista malvadão? Não, vou explicar para vocês para a gente sair dessa dicotomia idiota que a gente entrou aqui no Brasil. Lembrem, nosso boné ideológico está ali na cabideira, eu não estou pensando nele. O nosso açougueiro, dono do açougue, precisa de lucro para poder comprar mais carne e poder manter a sua família, comprar comida para ele. O dono da banca de jornal também. O dono da padaria também precisa de lucro para que ele consiga comprar comida para si próprio. Nós não estamos no reino da abundância, estamos no reino da necessidade, se quem quiser usar aí a linguagem marxista para entender. Mas a ideia aqui é que vocês percebam que o lucro em si não é a origem do mal, da maldade, pensando na questão do ensino, tá? Mas o lucro, ele não anda de mãos dadas tão bem assim com a pesquisa. Porque vamos pensar, como é que uma universidade vai poder investir em pesquisa sem saber quando esse dinheiro vai voltar e sem saber se ele vai voltar como lucro ou como um benefício social para a sociedade? Nunca! Quem já trabalhou em empresa, participou de alguma reunião, eu posso falar que meu irmão é administrador de empresa, ele conhece bem a área. Quanto você vai poder fazer um investimento sem ter previsão de retorno? E sem saber se esse retorno vai ser lucrativo, se ele vai ser sustentável no tempo? Impossível, a empresa quebra se ela fizer isso. Por isso que as universidades particulares não fazem pesquisa. Muito menos as de longa maturação e de retorno, que você não sabe se vai vir em dinheiro ou em benefício social. Ah, Felipe, mas tem algumas universidades que fazem. Sim. PUC, Mackenzie, eu sei, a FEI, elas fazem pesquisa. Mas não são essas pesquisas de longa maturação que eu estou falando. Tanto é que 95% da pesquisa do país é realizada em universidades públicas. É pela natureza do que é fazer pesquisa, principalmente pesquisa de base, que eu não sei se vai servir agora. Eu não sei quando nós vamos ter uma vacina, entenderam? É só por isso. O caminho para vocês entrarem. Então, tem matrículas e provas de bolsa. Eu sempre digo para meus alunos ou nessas palestras que vocês não tentem o caminho de chegar logo lá e fazer a matrícula. Tentem fazer provas de bolsa para que consigam algum abatimento. Mesmo que seja de 10%, de 9%, e continuem fazendo provas de bolsa, para vocês não terem que pagar, logo de cara, uma facada. Mesmo que vocês não estejam preparados para a prova de bolsa, sempre dá para conseguir algum descontinho. E melhor que algum descontinho, melhor do que nada é algum desconto. Nem que você consiga 50 conto de desconto, cara. Isso já é um McDonald's do fim de semana. Tem o ProUni. ProUni, se vocês forem bem no Enem, vocês podem olhar lá se vocês conseguem um desconto de 100%, um desconto de 75%, de 50%. Nós temos o FIES. O FIES é importante que se note que o FIES é uma dívida. É uma dívida. Você vai estar financiando a sua educação, pedindo dinheiro emprestado para um banco. Simplificando em miúdos. O banco vai pagar a tua faculdade e depois você vai pagar para ele de volta. Quando eu estou dizendo que isso é uma dívida, eu não estou falando não façam. Eu estou falando, como é uma dívida, nós temos que sentar na mesa, quer dizer, na cadeira, e colocar na ponta do lápis. Essa profissão que eu estou escolhendo,
Vou conseguir ter um retorno que seja suficiente para suprir o investimento que o banco fez em mim e que eu vou ter que pagar ele depois com juros, porque não é juros de pai para filho, tá? São juros de banco. Então você tem que tomar cuidado, tem que ver, vou conseguir, não vou, colocar na ponta do papel se isso é possível. Porque dívida é aquele negócio, tem que tomar muito cuidado. Vocês viram a taxa de endividamento dos estudantes nos Estados Unidos e a taxa de endividamento aqui no Brasil também, das famílias no geral. Outra coisa que me perguntam, é igual o da Inglaterra? Não, não é igual. Na Inglaterra, me parece, pelo menos há um tempo atrás tinha, que havia esse financiamento e depois o estudante pagava. Mas lá, o estudante só começava a pagar quando ele conseguia um emprego com X% de salário. Certo? Senão ele não pagaria. Ele só iria pagar quando ele conseguisse um emprego com um salário melhor. Aqui é outra coisa que é a espinha nevrálgica do nosso sistema de formação. Eu coloquei os professores porque é o que eu conheço melhor a situação. E também para vocês entenderem o quanto é grave isso. Os professores são os profissionais responsáveis por formar todos os outros da sociedade. O médico precisou de um professor, o engenheiro, o advogado, o arquiteto, o astrólogo, sei lá, todo mundo precisou de um professor. Já teve um na vida. Tá? Para o astrólogo para tirar sal, vocês já sabem por quê. E quem forma os profissionais no Brasil, no mundo, e os professores aqui só como exemplo? A fonte, a nascente, na verdade, são as universidades públicas. Por quê? Vamos olhar. As universidades públicas, galera, formam professores que vão atuar no ensino básico, como é o meu caso, o caso dos meus colegas. Diretamente. As universidades públicas também vão formar professores que vão dar aula nas universidades particulares e essas universidades particulares vão formar mais professores para o ensino básico. Aqui, tanto engenheiro, médico, advogado, todos seguem esse princípio. Por quê? Porque para você dar aula em universidade particular, você precisa ter pelo menos um mestrado ou doutorado. Para você ter um mestrado ou doutorado, normalmente você sai da universidade pública. Por quê? Se você fizer um mestrado e um doutorado numa universidade pública, basta você passar na prova e o curso é gratuito. Se você for fazer um curso de mestrado ou doutorado numa universidade particular, até existe, mas esse curso é muito caro. Conversando com um colega que está fazendo o mestrado dele na GV, ele falou que o mestrado dele na GV, se ele não tivesse conseguido bolsa, sairia por volta de 3 mil e pouco por mês. Quem é que consegue pagar 3 mil e pouco de mensalidade? Isso é impensável. Então, se eu excluir, sucatear, depreciar, contingenciar verbas, que é uma frase do momento, né? Aqui as universidades públicas, eu estou cortando a nascente da formação de profissionais. Todos. O exemplo aqui é dos professores, mas todos. Então, você está destruindo a malha produtiva, profissional do país. Estão entendendo qual é o drama? No caso específico do Brasil. No resto do mundo, cada um tem a sua forma de formação, tá? Tem o seu jeito de formar os profissionais. Grosso modo é assim. No Brasil é assim. Então, muito cuidado com os ataques às universidades públicas. Nós temos que ficar atentos a isso, defendê-las com unhas e dentes e lutar para que elas se expandam, para que nós tenhamos mais vagas. Com mais vagas, menor vai ser a pressão no vestibular e mais gente a gente vai conseguir colocar lá dentro. Profissões. Aqui é o último tópico para falar para vocês. Eu não sou coach, eu não sou orientador vocacional nem nada, mas eu vou trazer aqui a minha experiência como um cara que começou na física, depois foi para a história tal, e está na arqueologia. Que para mim o conhecimento ele é uma coisa só. Se vocês pegarem o Leonardo da Vinci, por exemplo, ele era poeta, ele era arquiteto, ele era engenheiro, ele escrevia, o cara era um desenhista tal. Então o conhecimento é uma coisa só. Nós dividimos em áreas específicas para melhor estudarmos de acordo com aquela que nós temos mais facilidade. Eu tenho com física, eu tenho com história, eu já não tenho com biologia. Então vamos lá. Tentem unir esses dois polos. Parecem óculos ou sutiã de bojo, sei lá. Tentem unir esses dois polos. Gosto e tenho facilidade com alguma coisa, profissão, e posso viver disso.
Se você só gosta de ter facilidade, mas não pode viver disso, você vai morrer de fome. Eu adoro jogar videogame, mas a menos que você seja coreano, você não vai viver jogando videogame. Posso viver disso. Tudo bem, tem um monte de profissões que são altamente rentáveis, mas você não gosta nem sabe fazer, não adianta nada. Então vocês têm que tentar equilibrar esses dois polos. Descobri já, tenho aqui umas 2 ou 3 ideias. Pesquisem sobre a sua escolha na internet, jornais, livros, entrevistas com amigos, tudo que vocês puderem pesquisar dessa profissão, como que ela está no país, se ela está em redução, se ela está em expansão, se há possibilidade de aumentar as vagas ou não. Conversar com quem já trabalha na área. Sempre a gente tem algum amigo na família, ou o pai ou a mãe, a tia conhece alguém, é legal conversar com quem já trabalha na área dessa profissão. Eu cito como exemplo, quando meu irmão foi fazer a faculdade, que ele estava pensando em fazer arquitetura. Estava entre arquitetura e administração de empresas. Eu tinha um colega que na época fazia, coloquei ele em contato com esse colega. Ele conversou um pouquinho sobre a arquitetura, né? E ele viu que não era a área dele. E já de pronto já conseguiu ter diminuir o número de opções para ter uma margem de erro menor ao escolher a profissão dele. E no caso dele funcionou. Visitem as universidades, os professores, os ambientes de trabalho dessas profissões. Nas universidades públicas, vocês podem entrar, não tem nenhum tipo de impedimento. Algumas têm catracas, mas vocês podem fazer o cadastro e entrar. Peçam para o professor ministrante da aula se eles deixam você entrar e assistir a aula deles, mas vocês vão fazer assim, ó o pulo do gato. Professor, eu estou vindo aqui assistir uma aula sua, eu queria pedir permissão, né, para assistir uma aula sua, porque me falaram que sua aula é muito boa e eu gostaria de prestar para esse curso de cá. Usando esse chamego, talvez, né, pouquíssimos vão falar não para você. A maioria vai deixar você assistir. Na realidade, ele nem poderia falar não, mas não vão pisar no calo do cara, né? 95% vai deixar você ir lá assistir sua aula. Nas universidades particulares, tem um outro pulo do gato. Vocês chegam lá e falam, olha galera, me indicaram essa universidade, eu já estou pronto para fazer minha matrícula, fazer minha prova de bolsa, mas eu queria assistir uma aula antes, conversar com o professor só para ver como é que é, para ter mais certeza. 90 e poucos % deixa você entrar, porque você já está com a bala na agulha para entrar. Então, esse é o segredo. São alguns pontos, vocês podem passar por orientação vocacional, não tem nenhum problema, conversar com, sei lá, um coach de verdade, sabe? Não um coach que reprograma DNA, nem um coach quântico, tá? Que isso eu nem sei de onde que saiu essa ideia. Mas converse com uma pessoa séria, que lê sobre a área mesmo. Existem pessoas sérias que falam sobre esse assunto, podem dar dicas até mais aprofundadas do que essas que eu dei. Com certeza darão. Essas são só alguns passos, são só alguns caminhos que no meu caso ajudaram, tá bom? E nada impede que você faça uma faculdade, depois não goste, mude de emprego, mude de faculdade, mude de área, isso não é um problema. Contanto que você tenha clareza do que você está fazendo em um projeto. Projeto é a palavra do momento. Motores do desenvolvimento, meus camaradas. Só para a gente fechar, porque eu preciso que vocês pensem nisso. Já disse para vocês como o Brasil está, já disse sobre as universidades e os modos de vocês conseguirem uma profissão. O Brasil ele vai ter um déficit de engenheiros se ele continuar com crescimento, se ele crescer, né? Se ele tivesse um crescimento saudável de 5% por ano, por exemplo, ia faltar engenheiro. Então, engenharia é uma área importante. Dentista sempre será uma área importante. Medicina sempre será uma área importante. O Brasil tem menos médico por habitante do que seria saudável para um país. Professores sempre vai faltar. Então vamos dar uma olhada nesses 3 tópicos. Nenhum país do universo se desenvolveu sem pelo menos esses 3 fatores. Primeiro, alto nível de formação bruta de capital doméstico. O que significa isso? Quanto da sua produção sobra para investir? Lembra que eu falei para vocês? A China ainda gasta hoje 40% do que ela tem no próprio país, sobra para ela investir. A Europa, 30%, os Estados Unidos também, 20 e poucos por cento a 30%, sem falar a compra aeroespacial e a pretextos de defesa e tudo quanto é coisa que o Estado vai injetar na economia. Então, é necessário, o Brasil tem 14%, é uma coisa muito ruim e nós não vamos nos desenvolver com o dinheiro dos outros, pedindo para a multinacional vir aqui abrir as coisas. Foi assim que aconteceu
nosso milagre econômico. Um monte de multinacional veio para cá, produzem, geram empregos, tudo bem, mas não são do Brasil, remetem lucros e dividendos para o exterior, pagam salários dos altos funcionários em dólar. Não adianta, o capital não fica aqui, o capital não é bruto. Tanto é que, em 1980, quem era a Coreia do Sul? Nada. Ela teve um desenvolvimento autoritário, teve, mas vamos pegar o denominador comum. Ela teve um projeto. Ela fez um projeto, ela não sabia montar um carro. Hoje ela tem 2, 3 marcas globais. Por quê? Projeto, formação nacional, porque as condições de produção são rigorosamente nacionais. Temos que ter uma confluência estratégica, não é uma simbiose ou algum tipo de parasita, relação parasitária, entre o Estado forte. Quando eu digo Estado forte, pelo amor de Deus, não é um Estado autoritário, é um Estado musculoso, não é um Estado mínimo, mirrado, raquítico, como pregam algumas concepções enviesadas e umas leituras mal feitas do liberalismo. Também não é um liberalismo, um Estado gordo, um Estado obeso, sei lá, pega a União Soviética no seu pior momento, se você comprar uma porca, você precisava fazer uma requisição, entende? Não é esse tipo de Estado, que também é uma leitura muito mal feita, muito mal enviesada de certas políticas econômicas marxistas e tal. Não é isso que eu quero. O que eu acho que funciona no mundo, não importa a institucionalidade, é um Estado forte, que é um Estado capaz de investir, capaz de poder ajudar o país quando tem uma crise. Pensem na crise de 2008, quando os Estados Unidos estatizou algumas montadoras, pega a GM, estatizou, essa é a palavra. Eles falaram que pré-privatizaram. Eu vou falar para vocês o que isso significa. O Estado foi lá e comprou ações dessa empresa, saneou essa empresa financeiramente e depois revendeu para os acionistas. Eles chamaram isso de pré-privatização, mas você também pode chamar isso de pré-estatização. É a influência do Estado direto na economia. Para quê? Para evitar quebradeira. Um Estado forte, investidor, musculoso, sabe? Um Estado bodybuilder. É esse que a gente quer. Iniciativa privada forte, nacional. Porque eu disse, nada contra as multinacionais, elas têm um papel fundamental também, mas só elas não resolvem o drama do desenvolvimento. E as universidades valorizadas, né? O Brasil acho que é um dos piores países na valorização dos professores. Uma universidade valorizada, próxima, consciente dos problemas do país e com investimento maciço em todas as áreas, tanto nas áreas que a gente acha que é mais fácil a gente ver o retorno, por exemplo, vacinas, novas máquinas, novos meios de diagnóstico, mas também na cultura, também na educação. Por quê? Porque um país precisa ter a sua consciência cidadã. A gente não pode mais ficar preso no drama caudilista de formar consumidores, zumbis, que a gente vai dando crédito para o povo, ele pode consumir, ele compra coisa no estrangeiro, e aí quando acaba o crédito ele fica nervoso e vota no outro psicopata que aparece pela frente, porque ele não pode mais consumir. Nós temos que criar no povo essa consciência cidadã. Nós temos também investimento em gente. Foi o que eu falei, a Argentina tem o dobro de escolarização do Brasil, e o PIB da Argentina é 600 bi, o nosso é 2 trilhões. Meu Deus do céu! Como um país como o Brasil não investe na educação? E a Argentina, a Colômbia, mais escolarizada que o Brasil. É uma questão de projeto. É necessário um projeto. E aqui pouco importa a institucionalidade. Se você vai fazer como os chineses estão fazendo, se você faz via compra governamental como os Estados Unidos, ou nós podemos criar um modelo próprio brasileiro. Desses 3 pontos. Tem outros? Lógico que tem, mas eu estou trazendo aqui os mais evidentes, os mais pujantes, os mais sensíveis para a gente pensar agora. Tudo isso baseado em números, eu deixei todas as reportagens com os números de tudo que eu estou falando aqui para vocês. Tá? Como enfrentar os desafios de nosso tempo. E aqui, tanto no macro quanto no micro. Tanto você como indivíduo na sua vida, pensando nos seus problemas, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso comprar meu carro, eu preciso comprar uma casa, senão não vou poder casar, não vou poder ter filhotinho, porque como diz o ditado familiar, né? Passarinho precisa de um ninho para botar, não bota sem ninho. Você precisa de um projeto, saber mais ou menos onde você vai estar daqui 4, 5 anos. Não significa que você não vai ter que fazer correções de percurso, reorientações de rota. Mas você tem que saber, vou fazer faculdade, 4 anos, eu vou guardando X dinheiro por mês, o tanto que eu posso. E isso você pode jogar para o macro, um país.
a China quer ter o protagonismo no aço plano daqui 30, 40 anos. O que ela está fazendo? Investindo pesado em pesquisa, em formas de conseguir minério de ferro, os outros tipos de materiais que são necessários para fazer, e as inteligências que devem ser desenvolvidas em termos de máquina para poder criar esse aço plano. Só para ficar no exemplo chinês, mas o Brasil também tem que ter essa ideia. Projeto, planeje, conheça as diferentes ideias, até as que vocês discordam. Vocês viram que eu falei a leitura malversada do liberalismo, a leitura malversada dos marxistas, porque vocês precisam ler todos eles. Eu tenho colegas que são anarcocapitalistas, né? Que é o extremo assim, do liberalismo, é o cara que acha que o Estado tem que sumir, sei lá. Lê esses caras também, vai ler o Bertrand, vai ver o que o Bertrand está falando. Pega lá o liberalismo clássico, vai ler o Ricardo, vai ler Smith, vai ver o contexto que esses caras escreveram, de que classe social eles saíram, que país que eles estavam, o que o mundo estava fazendo naquele momento. Vai ler o Lenin, vai ler o Trotsky, vai ler até o doido do Stalin, vai ler o Keynes, vai ler a galera mais atual sobre essas vertentes, Mises, Hayek, não tem problema, leia. Um dia um colega me apresentou o Stuart Mill, fascinante, um monte de ideia interessante. Por quê? Porque o cara é inteligente. O cara que é intelectual, quando está escrevendo e é lido por outro intelectual, eu tenho pretensão a ser intelectual, porque vocês têm que ter pretensão a ser intelectuais, porque é assim que vocês vão influenciar no mundo positivamente. Mesmo quando você lê alguém que você não concorda, você absorve algo interessante. Nossa, tem um monte de coisa interessante do Stuart Mill. Na sala eu posso até abrir para a gente poder fazer questões. Vocês colocam aqui embaixo, eu até falo sobre ele. Concordo com tudo? Não, eu não tenho essa vertente liberal, tal. Eu acho que o Estado tem que ser participante da economia também. E vamos ler, tem gente nova, por exemplo, aqui no Brasil, pega a GV, pega a Unicamp, a galera do neodesenvolvimentismo. Vamos olhar o que esses caras estão falando e vamos produzir algo nosso. Um projeto, pragmatismo. Não há um país do mundo que não seja pragmático. Vai ver se os Estados Unidos são 100% liberais? Não. Vai ver se a China é 100% comunista? Não, nem sei quantos por cento a China é comunista. Eles são pragmáticos. Eles vão gritar por liberalismo e livre mercado, sabe onde? Onde eles têm vantagens comparativas, que são nos produtos industriais. Sabe onde que eles vão ser protecionistas? No caso dos Estados Unidos, na agricultura. Vai ver o quanto eles subsidiam a agricultura. Vai ver a França, ela gasta mais dinheiro com boi do que com criança. Mas só para ficar no exemplo, a gente não pode ter medo de ideias novas. Leiam ideias diferentes, só assim a gente vai construir algo novo. Exemplo, seja a austeridade que quer cobrar. Conheça os dados. Eu estou dando alguns dados para vocês, tem uma montanha de outros que a gente tem que procurar junto. Não adianta você cobrar se você não vive de acordo. Não adianta você cobrar que quer ser um ultraliberal se de repente o Estado vai lá e faz um agrado para uma empresa e você fala, não, isso foi certo. Os Estados Unidos ele não influencia na economia. Você não conhece a realidade. Você tem que ser o exemplo que você quer cobrar. A nível micro também. Como é que você quer falar que você é um cara austero, honesto, diabo raia 4, se você é um cara, como eu brinco, você anda de terno na rua, mas tem espartilho por baixo? Cadê essa moralidade? Seja a austeridade que você quer cobrar, senão você não tem moral para falar, você perde a sua moral. Vão tirar a tua escada e você vai ficar segurando na brocha. Terceiro ponto, difusão. Você precisa ensinar o que você sabe e vier a aprender, que é um pouco que eu estou tentando fazer aqui, mas eu sou só um. Sou um e mais algumas dúzias de amigos. Nós não temos as grandes mídias, nós não vamos fazer isso lá na Globo, na Rede TV, na Record, sei lá onde, no Cartoon Network, enfim, nós não temos isso. Quando eu entro na sala com esses dados, alguns conhecem, outros não conhecem, mas normalmente sou um. Quando eu saio de lá, depois de apresentar, nós já somos pelo menos uns 30, 40. Vocês podem reassistir isso aqui no YouTube, vocês podem compartilhar com os colegas, vocês podem refinar os dados que eu estou dando aqui. Eu estou dando dados de 2018, 2016, dos últimos anos, mas nós vamos ter mais de 2020, em 2019 mesmo.
vocês têm que difundir. Então, projeto, exemplo e difusão. São 3 pontos fundamentais para a gente sair dessa crise. Não só dessa, mas para enfrentar os outros problemas. Como eu disse, a nível individual, a nível pessoal e a nível global, estatal, nacional. Pessoal, é isso. Então eu peço ampla divulgação, porque eu acho que esse vídeo tem um papel importante aqui. É um chute inicial. Eu quero mais que vocês expandam isso, façam seus próprios vídeos sobre isso, falem com seus alunos, falem com seus amigos sobre isso, porque só assim a gente afasta o obscurantismo, esses misticismos baseados em nada e que vão dar em nada também, como obviamente é o destino deles. Obrigado pela atenção, é isso. Quem tiver alguma dúvida, quiser algum arquivo, alguma indicação, comenta aí, coloca nos comentários e a gente vai tentando fazer essa coisa chegar ao máximo de pessoas possível. Tudo bem? É isso.